uma visão apenas linear do pensamento. Somente as Escrituras nos dão realmente a realidade da dimensão temporal do pensamento. Salomão nos fala no livro de Eclesiastes: nada há de novo debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas tudo continua mesmo. E se trata, na verdade, de vaidade. Como ele diz, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E é nesse sentido que não há propriamente nada novo, e considerar aqui, como o Colin Brown tratou, pré-científico, ultrapassado por ser Aristóteles, não me parece muito interessante. Ele fala ainda aqui no texto, fora a objeção de Kant, de que contém implicitamente o argumento ontológico insustentável. Aqui já sim, concordo com ele, analisar se é sustentável ou não o argumento ontológico, ou seja, o que seria ontologia, aquilo que é enquanto é, aquilo que é em si mesmo, aquilo que é enquanto a sua essência. Por exemplo, para ficar um pouco mais simples, o que é falar de ontologia? Você pode perguntar, por exemplo, o que é a justiça. Alguém vai dizer, a justiça é aquilo que o João praticou. Mas a pessoa vai dizer, não, não quero justiças, exemplos de justiça particulares, mas eu quero saber o que é a justiça nela mesma. Voltando para o texto, há o problema de demonstrar que a causa primeira é a mesma coisa que a causa não causada e o grande Criador, providência, e que os dois são o mesmo que o Deus cristão. Então, o Colin Brown, ele identifica aqui inúmeros níveis em torno dessa argumentação do Tomás de Aquino que tornam problemática a questão. Então, vamos por partes. Primeiramente, ele vai dizer que quer demonstrar a causa primeira. Bom, a demonstração lógica do que seja uma causa primeira, que é aquela causa fundamental, fundante, principiante, originária, primeva, demonstrar isso logicamente não nos conduz à noção de que esteja correlacionado com o Deus cristão, conforme nós conhecemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, como é que se dá essa passagem? É algo complicado. Essa causa primeira seria também a causa não causada, que em Aristóteles seria o motor principal, o primeiro motor. Bom, aqui tem outro problema. O que os gregos entendiam por primeiro motor, ou o que Platão entendia por ser a ideia do bem, não é a mesma coisa. Aqui entra um problema que nós já tratamos em áudios anteriores, que foi uma tentativa de cristianizar Platão e Aristóteles. Agostinho o fez com Platão, Tomás de Aquino o fez com Aristóteles. Isso é muito complicado, é nesse sentido que eu tenho todo o respeito por pensadores atualmente, quer sejam cristãos ou não, mas que tentam demonstrar quem era realmente o Platão, quem era realmente o Aristóteles, dentro do seu tempo histórico, dentro verdadeiramente daquilo que eles pensaram. Me parece ser muito mais abrangente e, inclusive, honesto de um ponto de vista intelectual. Então, o problema continua. A causa primeira, a causa não causada. O que isso tem a ver com o Deus cristão do Antigo e Novo Testamento? Ou, se pudermos falar, a providência. Quer dizer, no caso do grande Criador. Mas como tudo isso se relaciona com o Deus cristão conforme, porque é aquilo que nós tratamos em áudios anteriores. Se nós estamos tratando de clérigos que filosofavam, e são clérigos, eles deveriam estar afeitos, ligados às Sagradas Escrituras. Porque a igreja primitiva foi justamente isso, foi uma vivência em torno das Escrituras. Do Antigo Testamento, que era o cânone, a ordem já estabelecida, que eles herdaram, e do nascente Novo Testamento, que ia se formando e ia organizando e normatizando a vida das comunidades primitivas. Caberia aqui que nós fizéssemos a seguinte pergunta: se ao longo da Idade Média, a Igreja Católica Romana
não se afastou muito das escrituras, dando ouvidos a filosofias não cristãs, formulando conceitos lógicos tais que eram bonitos, bem organizados, mas que no fundo pareciam não estar tratando daquilo que eles próprios diziam viver, que era o cristianismo. Existem filósofos medievais que, quando a gente para analisar, não parecem cristãos. Eles falam, mas não se cita a Bíblia, não se cita Jesus, não se cita passagens da Bíblia. Quer dizer, claro que todos têm liberdade de falarem, pesquisarem o que quiserem, mas se, enquanto clérigos, eles não o faziam, me parece que aí há um problema. E é o que, ao longo desses áudios, nós procuramos sempre tratar. Mas, continuando o texto, logicamente, não temos o direito de atribuir a uma causa quaisquer capacidades, a não ser aquelas que são necessárias para produzir o respectivo efeito. Se eu tenho uma causa, essa causa vai produzir efeitos, causa e efeito. Os efeitos são decorrentes de uma causa. Pois bem, continuando o texto, em outras palavras, quando procuramos, como procuram estes argumentos, chegar às causas meramente por constatar os efeitos, não podemos afirmar que vários efeitos diferentes foram produzidos pela mesma causa. Se eu tenho efeitos que não se coadunam com uma causa, então é porque esta causa não é a causa destes efeitos. Voltando ao texto. Se, pelos propósitos do argumento, reconhecemos que existe uma prima causa, uma causa primeira, a prova de si mesma não nos dá o direito de dizer que ela ou ele seja o criador, a providência. O Colimbral está chamando aqui a atenção que a dizer que logicamente encontramos uma causa primeira não necessariamente nos conduz ao Deus pessoal cristão. Indo ao texto novamente, o Criador e a providência não são necessariamente idênticos. Além disso, os argumentos por si só não fornecem este elo de prova que faltava, a não ser, conforme suspeitam algumas pessoas, que realmente sejam formas disfarçadas do mesmo argumento. Quando ele começou o texto falando aqui das 5 vias. Neste caso, porém, não temos 4 ou 5 provas diferentes, mas uma só na realidade. A ironia disso é que quanto mais provas tivermos desse tipo, tanto mais se intensifica a dificuldade. E aí é como se ele estivesse colocando assim, ainda bem que Tomás de Aquino só colocou 5 vias. Se fossem 10, o problema ia ser gigantescamente maior. No texto ainda, tal dificuldade chega ao ponto crítico quando procuramos identificar os diferentes deuses dos diferentes argumentos supostamente alcançados mediante a razão, como o Deus em que os cristãos acreditam pela fé. É verdade que a fé cristã em Deus como Criador significa que Ele é a prima causa e o Criador do universo, mas este é um artigo de fé, baseado numa consciência de Deus em oposição a nós mesmos. Ele está novamente estabelecendo aqui o ponto de fixação. Dizer que Deus é a causa primeira é correto. Deus é a causa primeira, é o Criador do universo, mas este é um artigo de fé. E me parece que muitos dos filósofos medievais, principalmente já se encaminhando para o final da Idade Média, esqueceram disso. Não se trata, é muito bonito criar proposições, articulá-las em torno de lógicas, a lógica aristotélica é muito bonita, é muito interessante, mas não vai ao ponto, é um artigo de fé. E fé, como nós temos feito aqui sempre a contraposição, a diferenciação entre filosofia cristã e fé cristã, é algo diferente. E é baseado, como ele diz, numa consciência de Deus que está em oposição a, a nós mesmos. Isso aqui tudo vai mudar a partir da modernidade. Essa questão de tratar Deus enquanto pessoa e tendo vontade. É algo que os modernos vão atacar frontalmente, ao ponto que muitas vezes nós introjetamos esses conceitos e nem nos permitimos propriamente pensar em contrário a eles. Eu sempre trago nesses áudios aqui algumas cicatrizes e algumas vivências felizes que eu tive na
quando fiz a graduação em filosofia. E uma delas foi que numa aula eu procurei, não me lembro bem qual era o contexto específico, mas procurei justamente tratar disso. Quer dizer, eu e para além de mim, Deus. O outro, além de mim, existente, pessoa, suma pessoa, criador. E um dos alunos ficou um pouco chateado e falou que não, eu estava falando de eu e outra pessoa, no caso Deus. E ele disse, não, só existe você. Quer dizer, aqui já está dentro de um contexto que é moderno, encaminhando-se a um pós-moderno, para indicar um encaminhamento e modificações em que o que conta mais é uma dimensão materialista, é uma dimensão histórica, em termos dialéticos de contraposição, que alcança seu ponto máximo, no meu modo de entender, em Feuerbach e em Karl Marx, e seguindo aí pelo século XX, teoria crítica, escola de Frankfurt, etc. e tal. Mas, nesse sentido, como falamos, um artigo de fé, né? E ele continua aqui no texto. Não uma dedução racional a ser feita por aqueles que são capazes de acompanhar certos argumentos. Uma das características fundamentais, e é por isso que a igreja primitiva ela é chamada católica, que significa o significado de católico é justamente universal, é porque ela não abre espaço. Na própria Bíblia se diz que Deus exalta os humildes. Deus faz daquele que nada são algo e rebaixa os que se dizem que são algo, não é? E, quer dizer, para Deus não há conversa com presunçosos, mas somente com humildes. E é isso, aquela frase que eu sempre cito aqui do C.S. Lewis, Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira, porque justamente não está numa dimensão unicamente intelectiva, mas a fé cristã, ela abarca essa dimensão intelectiva, mas ela é mais, ela é maior, tanto no sentido de quantidade, quantitativo, quanto no sentido de qualidade, qualitativo. Imaginemos então que levássemos às últimas consequências essa dimensão tratada aqui por Tomás, que devemos analisar as causas e a partir das causas deduzirmos consequências lógicas e ao final dizermos, bom, Deus existe. Me parece que não é assim, porque isso aqui excluiria uma quantidade de pessoas que não são treinadas em torno de argumentações lógicas, em torno de filosofias. É claro que alguém vai dizer, bom, para isso nós temos os padres nos falam. Eu não sei, não acredito assim. Me parece que as escrituras vão em outro sentido, elas nos falam que ao mais humilde Deus se mostra, Deus fala, é um contato pessoal, individual, que se faz enquanto comunitário, social, pela prática da caridade, mas no fundo há uma dimensão, quando é perguntado a Cristo qual o maior mandamento, e ele reduz ali o decálogo, sintetiza o decálogo em amar a Deus com todas as forças, com toda a sua alma, mas ao mesmo tempo também, semelhantemente a este, amar ao próximo. Esse contato com Deus ele é muito, muito forte, ele é pessoal e ele é individual. Continuando aqui no texto, ele diz, em outras palavras, alegar que comprovamos o Deus da fé cristã por meio desses argumentos é obra enganadora, é mera ilusão. Foi o que comentamos agora, há pouco. Para seu efeito depende da ambiguidade da palavra Deus. O mero emprego da palavra não significa que comprovamos o Deus da fé cristã. O argumento emprega a palavra, no caso a palavra Deus, de dois sentidos que não são necessariamente os mesmos. Em síntese, há uma lacuna entre os deuses, ele coloca aqui entre aspas, né, dos diferentes argumentos de Aquino e o Deus da fé cristã. Alguns atravessam essa lacuna com um salto de fé, outros atravessam de mau jeito,